Muito boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas. Grupo Espírita Paulo de Tarso, estudo das parábolas de Jesus. Grande mestre Hernandes, boa tarde. Muito boa tarde a todos. É um prazer que aqui estamos para estudo de parábola. Vamos ver a parábola O Rico e Lázaro, também chamado de Rico e Pulão. Lucas 16, 19 e 31. Eu passo a palavra à dona Norma, que ela vai nos apresentar a parábola de Lucas. A parábola do rico e Lázaro. Muito boa tarde, queridos irmãos. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e se banqueteava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre mendigo chamado Lázaro, que jazia coberto de úlceras à porta do rico, e que bem quisera saciar-se com as migalhas que caíam da mesa deste, mas ninguém lhe as dava. E os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu que o mendigo morreu e foi transportado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também e teve o inferno por sepultura. Quando este, dentro dos seus tormentos, levantou os olhos e ao longe viu Lázaro no seio de Abraão, disse em gritos estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro para que, molhando na água a ponta do dedo, me refresque a língua, pois sofro tormentos nestas chamas. Abraão, porém, lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste bens em tua vida e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora é consolado e tu és atormentado. Demais, grande abismo existe entre nós e vós, de modo que os que querem passar daqui para lá não o podem, como também não se pode passar de lá para cá. Replicou o rico: Pai Abraão, eu te suplico, então, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, para lhes dar testemunho destas coisas, a fim de que eles não venham a cair neste lugar de tormentos. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Não, pai Abraão, insistiu o rico. Se algum dos mortos lhes for falar, eles farão penitência. Se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, retorquiu Abraão, não acreditariam do mesmo modo ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Muito bem, vamos nós. De posse de uma parábola, a gente se pergunta, por onde começar? Terá que ser um grande especialista para estudar parábolas? Não. Nós estamos aqui com o estudo básico do Evangelho. Aqui é para estudar, não é para nenhum especialista explanar. Então, qualquer que seja a parábola, nós precisamos examinar o seguinte: a sua estrutura. Toda parábola tem estrutura, já falamos isso lá atrás. Os seus antecedentes, muitas vezes, uma citação do Evangelho, nós não vamos entender isso direto, tem que buscar lá atrás, recua um pouco, que vai preparar o caminho para chegar a essa citação. Motivo e local de pronunciamento. Jesus tinha sempre um motivo para falar.
em algum lugar, com algumas pessoas, era o público que o escutava. E entramos, então, no tema da parábola. Esta parábola tem uma ideia geral que seria do egoísmo e a indiferença de o rico para o pobre. Essa é a tônica desta parábola. Vejamos, então, o público que Jesus falava. Isso ainda vamos encontrar nos fariseus, versículo 14 lá. Então, fariseus e aos homens do Sinédrio, quer dizer, o Sinédrio era o centro técnico dos estudos e do governo dos hebreus, em que lá estava o povo, quer dizer, os sacerdotes participando disso para domínio do povo, certamente. Então, eles ouviram e zombavam de Jesus. Jesus não os poupava. Chamava-lhes de hipócritas avarentos, supondo-se justificar perante os homens, mas expostos em relação a Deus. Portanto, era hipocrisia, geralmente, é como eles atuavam. E Jesus não os poupava com isso, não. Bom, nós ouvimos a leitura da parábola. Agora, a parábola é longa. Vamos dar uma arrumada, isso para sintetizar os pontos que vamos abordar aqui. Então, em Minas Gerais, a palavra fala disso. 2 homens viviam muito perto um do outro. O espaço, mas eram distantes na condição socioeconômica. Tipos de vidas opostos. Um rico, cheio de pompa e de recursos, e outro paupérrimo, à porta do rico, mendigo mesmo. Não tinha comida e pegava ali a sobra do rico. Essa é a proposta. O mendigo tinha um nome, Lázaro. O rico não tinha nome, era simplesmente um rico. O fato é que o rico olhava aquele pobre, aquele paupérrimo, com total indiferença. Só que morreram ambos. O rico também morre, né? Primeiro, o Lázaro, que foi levado aqui, segundo diz a parábola, pelos anjos para o seio de Abraão. Depois vamos ver o que é isso. E o rico foi conduzido para o Hades. Hades é inferno. E nós vamos dar um pulo no sepultamento aí, para não alongar muito. Como é que o rico era sepultado? Com pompas, então contratando as carpideiras. As mulheres tinham que chorar copiosamente, que choro cínico. Mas era isso, eram pagas para isso. E o pobre Lázaro? Ora, para que mais que uma cova rasa? Só que depois da morte, depois da vida, na morte, houve uma total inversão na vida deles. Surpresa, o rico ficou altamente surpreendido. Então foi primeiro Lázaro e depois o rico abaixo, olhando para Lázaro. O rico no desespero, com sede, escuridão, e viu Lázaro brilhante. Não é sempre possível isso, não, porque as vibrações são muito diferenciadas de rico espiritual e pobre espiritual. Mas, na parábola, Jesus o permitiu para mostrar, acentuar bem a diferença entre os resultados da vida que levamos aqui na Terra. Então, o rico, naquela mendicância espiritual total. E Lázaro, todo iluminado. Tinha razão para isso? Tinha sim. Ele, então, pede socorro ao rico, ao Lázaro. Mas só que não podia haver essa ligação por causa do aspecto vibratório. Um está com as vibrações elevadas, o outro
extremamente caído, está caidinho a beça. Então, ele insistia nesse pedido, mas isso não era possível, tal atendimento. Esta parábola, como as demais, ela tem uma simbologia. Nós não podemos seguir a parábola na sequência que vem, no sentido literal, não é para isso. Aquilo é tudo simbólico. Era uma realidade? Não necessariamente, mas Jesus tirava dali, criava uma realidade naquela historinha. Então, vamos ver na simbologia como é que fica. Rico, chamado Epulão, devido aos festins sagrados. Havia festas do arromba à época. Inferno, ai de Sheol, Geena. Aqui nós vamos separar algo que tem latim e no grego. Hades, Sheol, Geena, moradas do mal. Lázaro significa Deus ajuda. Seio de Abraão, o que é isso? Seio de Abraão é a espiritualidade superior e onde está também os senhores do karma. Onde estão os senhores do karma. Eles irão fazer uma avaliação das almas que chegam lá. Grande abismo, diferente vibratório das diversas moradas. Agora vamos defrontar luz e sombra como resposta das nossas vivências aqui. É o que vai ocorrer. Vocês devem estar se lembrando do filme Ghost. Era automática aquela separação daquele cidadão, ele foi sugado. Então, a mesma coisa aqui agora. Cada um vai se alojar onde determinam seus campos vibratórios. Vamos ver agora a visão do texto. Vamos discutir o texto. Elementos da estrutura da parábola. Qual a ênfase da parábola? Vai ter aqui um ponto com ênfase. Quais os critérios espirituais que enviam para o homem rico, para o Hades, e o Lázaro para uma mansão melhor? O que nos ensina a parábola sobre a vida após a morte? Exame das consequências de nossas ações e atitudes com relação à pobreza e à riqueza. O livro dos Espíritos cuida muito disso, hein? Então, vamos tirar daqui o eixo para os estudos que nós precisamos fazer aqui. A aquisição de uso e gozo dos bens materiais. Excesso de um e falta de outro. E suas consequências espirituais. Isso é um tema de real importância, pois se trata da vivência do destino do ser humano, nossa vida. Nós vivemos a par, a luta com isso, ou com as duas situações, ou com uma delas. O mendigo da pobreza que não tem, o rico do excesso que tem. E nós? Como é que ficamos, nós outros? Bom, cada um agora faça a sua própria avaliação aí. Então, esta parábola comporta seu estudo com um drama, como em 2 atos. Primeiro ato, dois personagens que na vida terrena tinham um contraste, um no alto dos recursos e o outro no extremo da pobreza. Na vida terrena, nós vamos viver a vida para ser reavaliada no astral. Então, vai ser aqui o paralelo entre 2 homens, 2 vidas. De um lado, o rico com toda a sua opulência. Do outro lado, um pobre, um mendigo, que não tinha casa, não tinha comida, ficava à porta do rico para ver migalha. Tinha um amigo, o cachorro para lamber as feridas dele. Esse cachorrinho foi o amigo que ele teve aqui. Então, no mundo terreno,
É essa que foi a vida desses dois cidadãos aí. Um com banquetes, fatos repetidos, e outro com a miséria, sempre era amigo da miséria. Então, Lázaro nada tinha para viver. O rico, no apogeu, com tudo que pudesse ter. Esse é o primeiro ato da historinha, vida terrena. Depois da morte, um segundo ato. Quais as consequências que vamos ter de nossa vivência aqui no planeta? Eu estou falando deles dois, mas nós agora temos que examinar nós, cada um de nós, pensando agora em nós próprios. Então, o homem rico passa agora a ser o miserável, o mendigo espiritual. Olha que situação. Então, ele, ao ver o rico, ao ver Lázaro, pedir socorro. Mas só que há um abismo vibratorial entre as almas no pós-morte. A luz e a sombra nos impedem. Há um abismo que não permite essa travessia direta. Portanto, há uma inversão de posições. No mundo terreno, o rico fazia tudo de importante no banquete dele aqui, mas não olhava para... Não tinha coração duro. Não estava nem aí para o Lázaro. Então, ele foi para a morada que lhe era apropriada, o Hades, o inferno. Então, o rico... Mas o rico teve um arrependimentozinho. Ah, pai Abraão, manda alguém lá, pede o Lázaro para me ajudar, manda alguém para falar com meus irmãos. Mas não podia isso acontecer, porque pai Abraão disse que aqui na terra tinha pessoas para fazerem esse trabalho. Aqui tinha Moisés, que ele procurasse Moisés. Houve uma persistência enorme desse espírito rico, mas não adiantou. Foi um arrependimento muito tardio, que já não ia servir para muita coisa, não. Vamos voltar um pouco rapidamente aqui, então, na estrutura da parábola. O público, discípulos fariseus e os homens do Sinédrio. Ricos em Deus, pobres sem Deus. Esta é o que nós nos colocamos na situação aqui para a vida material. Seio de Abraão, já explicamos, que é espiritualidade superior para nos ajudar. Então, eu creio que no texto já o exploramos suficientemente. Vamos para uma outra fase, que é a visão espiritual, agora que vai entrar na interpretação do texto, a parábola propriamente dita. Até agora era escrito, era o que Jesus citou. Agora, o que Jesus quer? Nós temos que buscar o pensamento de Jesus aqui agora, nos aproximarmos disso, na visão espiritual. Nós vamos ver aqui que esta parábola aponta para a denúncia da indiferença dos vícios com relação à pobreza e à riqueza, atestando o uso do egoísmo, da riqueza e ignorando totalmente a pobreza. Trata-se ainda de uma lição imorredora nas parábolas evangélicas, ou seja, vida atual, ela vai ter as consequências plenas na vida futura. Tudo que nós fizermos agora vai ser acertado na vida futura. Então, na parte material, o rico aqui abafou. Espiritualidade, zero. Coração, zero. Bondade, zero. O Lázaro foi diferente. Uma situação aflitiva,
mas ele pôde segurar isso. Vamos ver aqui a ênfase principal desta parábola, o seu ponto focal, que nós não podemos perder isso aqui. Torna-se o dever de todos, principalmente dos ricos, da assistência material. Nós estamos incluídos aqui. Eu não sou rico, mas tenho um pouquinho mais para dividir com aqueles que não tenham. Nós estamos numa época de fome, pessoas sem dinheiro de passagem, pessoas sem comida. Está sobrando um bocadinho na nossa mesa. Vamos procurar dividir um bocadinho disso. Ou seja, o bem que se fizer na vida terrena, o homem será igualmente tratado na vida futura. O bem que deixarmos de fazer, por conseguinte, na nossa, eu não diria maldade, até pode ser, deixou de fazer o bem. É o mal não fazer o bem. Isso vai ser registrado na nossa lei kármica. Com certo rigor, a justiça divina não vai punir ninguém, porque ela não é punitiva, ela é essencialmente educativa. Agora, a justiça vai tratar com rigor aquele que agiu positivamente e que agiu negativamente. Nós temos ali nesses dois homens, os dois espíritos, nitidamente o trio: expiações, resgates e provas. Qual a diferença disso? Expiação é uma situação que vem forte, decisiva, não tem como escapar da expiação. Temos que passar por ela para ferir espiritualmente, aprendermos a lição. Resgate. Nós temos as dificuldades, mas temos a condição não diria de viver satisfeito, mas aceitação do que está ocorrendo para buscar corrigir de futuro. Provas. Nós temos uma situação de positividade ou negatividade, mas vamos ver como é que nós vamos ajeitar para resolver isso. Então, ambos estavam também nessa situação. Expiação, quer dizer, o Lázaro estava numa situação dificílima. E notemos aqui, uma das provas mais difíceis de se vencer é a prova da riqueza. Isso é dito nos estudos aí normais, que a prova da riqueza ela é muito difícil. Nós estamos aqui com uma parábola de contrastes, com inversão de posições. Enquanto na vida terrena, um no topo e o outro no apogeu da miséria, na vida futura, esse no apogeu da miséria tinha não diria uma satisfação, mas tinha uma tolerância para com ele próprio. Ele tinha uma fé, ele se entregava de uma maneira total. Tipo, Deus, seja feito de mim o que lhe aprouver. E o rico não estava nem aí para isso. Portanto, aí já estavam os dois decretando a sua avaliação na vida futura. Cite desse pedacinho aí. Vida astral pós-morte. São outras as moedas e os valores espirituais do que nós conseguimos usar aqui na Terra. Portanto, esses dois personagens tiveram valores correspondentes ao que fizeram aqui na Terra, eles e nós todos. Vamos ver o arrependimento do rico? Vamos passar por aí um bocadinho. Ora, se o rico na Terra tinha tudo para fazer o bem, não conseguiu, quando ele chegou lá no astral, era tarde.
Ele tinha que prestar o bem, nós temos que fazer o certo no momento exato. A fome não vai adiar. A fome, ela vem, tem que ser resolvida naquele momento. Então, nós temos que cumprir esse mandamento, um mandamento espiritual, um mandamento humano também. Vamos ver aqui, finalmente, relação ricos e pobres. Como é que fica isso? Ali houve um teste pleno na situação em dois homens. Um na pobreza extrema e outro na riqueza ampla. Como é que os dois se saíram? Como é que vamos avaliar aqui a caridade, o amor, a compaixão, o orgulho, o egoísmo? Isso aqui está para agora a gente avaliar isso. O doador é um canal divino. Se ele cumprir isso, e se ele se negar a isto, ele então está candidato às vibrações piores possíveis. Aí não tem saída. Mendicância. Então, citamos expiação, resgate e provas. Riqueza também. Como é que cada um de nós vai pretender sair disso? Agora, vamos ver aqui uma figura. Um dia lá no centro apareceu o espírito de Dr. Albert Schweitzer. Conhecem? O Dr. Albert Schweitzer era um homem muito rico na Europa, musicista, médico, vivia na sociedade, um homem bajulado. Um dia, deu na cabeça desse homem algo estranho. Ele começou a sentir... Acabou o seu entusiasmo com a riqueza, com as festas e tudo. Olha o que passou na cabeça desse homem. Ele começou a desfazer de tudo, entregando tudo a todos. Foi para a África viver com aqueles negros pobres de lá. Isso é o que aconteceu com ele, espontaneamente. Olha que prova espiritual que ele tinha que passar ali, abandonar tudo e morar junto dos mendigos. Só que ele teve uma recompensa, ele já esteve lá no centro, depois disso, Ele não chegou lá se vangloriando de nada disso, não. Mas eu falei com ele dessa história, eu estava doutrinando, ele, modestamente, não, eu fiz o que tinha que fazer, etc e tal, mas ele deu para nós esse exemplo. Vamos ver agora uma coisinha aqui, a metafísica dessa parábola. Nós já vimos aqui expiação, resgates e provas, o acerto do Lázaro e a autocrucificação do rico, ele mesmo fez isso. Vamos ver a metafísica dessa parábola, Rico e Lázaro. A doutrina espírita esclarecedora. E o que esta parábola vai trazer para nós sobre três momentos? A vida atual, a vida futura e a vida eterna. Por que da ascensão de Lázaro e a queda do rico? Então, primeiro os trajes terrenos e os trajes do mundo astral. Os trajes terrenos do Lázaro, farrapos. Do rico, púrpura. Depois inverteu. Mundo astral, Lázaro com seu corpo astral luminoso e o rico na escuridão. Então, a importância do tema, todas as criaturas estarão às voltas com essas duas situações, pobreza e riqueza, o que tem e o que não tem, o que não tem, mas quer ter. Mas
Sobre a riqueza, nem toda riqueza é má, nem toda pobreza é santa. Tudo depende da situação do usuário. Nas provas espirituais, se nós examinarmos o livro dos Espíritos, questões de 808 a 815, livro dos Espíritos, fala de igualdade, desigualdade da riqueza, prova da riqueza e da miséria. São duas provas dificílimas, mas, por incrível que pareça, a da riqueza que a gente escolheria, ela é a pior de todas. É pior porque traz orgulho, a vaidade, e a humildade e a paciência próprias, o chamamento da pobreza. Nem todos conseguem, mas é para isso que temos essas situações aí. Portanto, vida futura, separação no astral, pelos campos vibratórios, iluminação do corpo astral, densidade pelo espírito, equalizando a frequência vibratória automaticamente. Corpo pesado vai lá para o umbral, para o astral inferior, etc. Corpo leve e luminoso sobe, vai para o seio de Abraão. Esta frequência vibratória, ela é avaliada aí por quem? Pelos senhores do karma. Então, o perispírito vai demonstrar depois, vai trazer todo o retorno, todo o resultado do que nós fizemos aqui. Eu não vou explicar o que é o perispírito, porque todo mundo já sabe o que é. O duo espírito e perispírito, cada um de nós será aquilo que é ou foi realmente após a morte, porque a morte física não afeta a individualidade. Nós seremos, depois da morte, o que somos hoje no aspecto do procedimento espiritual, bondade, maldade, etc. O espírito não vai para onde ele quer, mas para onde determina seu estado vibratório. Não adianta eu querer ficar com A, com B, com C. Não, eu tenho que ser avaliado pelas minhas obras, se tenho, se não tenho. Tem o livro de Jacó, voltei. Isso é do irmão Jacó, isso eu voltei. Tem a falsa modéstia das pessoas do cinismo. Não fizeram nada aqui, mas acham que fizeram. O que fez, geralmente, não vai se vangloriar de nada disso. Quem produziu não vai se vangloriar. Estamos chegando ao final para o clímax desta parábola. Aqui, as vidas futuras, vida atual e vida eterna, vão se juntar. Integração das leis, reencarnação, progresso, vão se juntar aqui agora. A lei do karma vai atuar fortemente nisso para avaliar como resposta ao que nós fizemos. A vida segue como vida única. Doação de Deus a cada espírito, mas alternando os mundos material e astral. A vida é uma só. Nós não temos várias vidas. A vida do espírito é única. A vida material é que alterna. Ora no astral, ora aqui no planeta, com a oportunidade que Deus nos dá de fazermos as correções. Então, esse rico que falhou vai voltar aqui para a oportunidade de se acertar. Cada personagem, ou personalidade, ou ainda individualidade, o homem-espírito, foge a seu próprio destino, com colheita equivalente do seu plantio.
Nós, nas leis cósmicas, não existe o acaso. Tudo pode ser explicado, a razão de ser, o motivo. Lei do progresso da evolução são contínuas nesse vai e vem do espírito, que nós estamos sujeitos a isso. Nenhum de nós é exceção de nada. Dor e sofrimento, como é que vamos encarar isso? Pegar a lição com Lázaro. Presunção, como é que é isso? Examinemos o rico. Então, não precisa, mas não precisa não, nós temos capacidade de avaliação disso aí. Muito bem. Então, a parábola do rico e Lázaro apresenta-se em toda a sua extensão na presença e no mistério do livre-arbítrio. O homem é o próprio criador e responsável, único por seu céu e seu inferno. Conta a cada um de nós. Qual a opção? Reflexões de cada qual de nós sobre a proposta kármica da parábola do rico Lázaro. Esquecendo a visão religiosa. Então, não vou aqui fazer desmandes do catolicismo. Não, não. Nós somos cristãos. Mas para examinar o que nós aprendemos, o que eu aprendi na igreja, muito tempo, na infância até a adolescência, negócio do inferno, céu. Eu tinha dificuldades com esse tal desse inferno. Agora, eu consigo entender. Mas eu tinha uma dificuldade. E vamos encerrar com uma historinha desse céu e desse inferno aqui. Eu tenho várias delas aqui. Eu vou pegar aqui a história de uma catequista. A catequista, uma jovem, bonita, festiva, mas todo domingo ela ia para dar aula de catecismo, juntava a garotada, ela ainda punha um jogo de futebol para motivar mais gente. Que a garotada esfregava a mão na hora do jogo. Não, vamos estudar aqui, comunhão, tudo isso ela orientou lá. Aí o padre ficava olhando a catequista, aí resolveu fazer uma crítica a algo que ela dizia ali, parecido com a situação de hoje da salvação. Mas aquele padre sectário não tinha jeito. Não, céu, inferno e purgatório. Quem não andar na linha, vai para o inferno. Aquele padre daquela batina preta, longa, né? Mais ou menos para o céu, vários, muito pouco vão. Agora, para o inferno, a maioria. A catequista ouviu aquilo, falou humildemente: padre, eu posso falar com o senhor uma coisa aí? Pode, fala o que você quiser. Padre, engraçado, lá em casa, a gente é pobre. Então, aquelas coisas todas, a jarra está rachada, a caneca meio amassada, o bule tá. Então, a minha mãe conserta, manda consertar aquilo tudo. Manda passar tinta nas coisas para ficar mais novinha, cola as coisas rachadas. Então, a minha mãe não joga nada fora. Ela conserta tudo que ela pode. Então, padre, ela ganhou força. Então, padre, Deus não vai consertar a gente, não, padre? Deus vai jogar a gente fora? Deus não vai consertar a gente para dar um jeitinho na nossa alma, não? O padre ouviu aquilo de uma mulher com espiritual pequeno em relação a ele, mas ele não deu resposta, não. Não deu, não. Ouviu, seu padre? Inferno, purgatório? Ele vai acabar indo. Brincadeiras à parte, estamos chegando ao final aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. E agora, se quiserem fazer alguma indagação, passo ao Paulo César, ou eu ajudaria, se soubesse. Paulo César, sua palavra é sua. Muito obrigado a todos pela preciosíssima atenção. Obrigado, Hernandes, pelos teus conhecimentos, pelos teus estudos.
E quando você estava falando do rico e do Lázaro, eu lembrei de uma rainha, que está lá no capítulo 2 do Evangelho, meu reino não é desse mundo. E da Conheço. decepção que ela teve quando chegou lá do outro lado e Foi. viu que pessoas que ela considerava como insignificantes eram muito mais do que ela, né? É muito boa, Thiago. Muito bom. Tem Então, vários exemplos, né? é o mesmo caso, né? É. E aqui eu vou fazer algumas colocações pontuais. No texto da parábola é falado aqui que diante do seu portão fora deixado um mendigo. Na casa do rico, diante do seu portão fora deixado um mendigo. Então aí pode existir corresponsabilidades. Estou certo ou não? Pode, porque Deus nos testa. Nos nossos caminhos, na nossa linha de vida, nós temos a carta de vida com o programa e a de vida com a trajetória. Isso é posto no nosso caminho. Eu não preciso procurar o pobre. O pobre já sou eu, mas o miserável não preciso procurar. Eu vou à rua, ele está no meu caminho. Ah lá, Deus colocou lá. A gente fala Deus, é a maneira de dizer, né? A vida. Sim. A vida coloca para nos testar. Como é que está meu coração? Está de bondade ou está no egoísmo? Então, aquelas pessoas, não se sabe que na parábola não diz, né? Foram um instrumento da lei de Deus para testar esse rico, né? Sim, senhor. Agora vamos lá mais uma. Os dois morreram e foram. O pobre foi para o seio de Abraão e o rico foi para o Hades. Mas mesmo no Hades, mesmo numa colônia espiritual inferior, né, como a gente sabe, que não é o inferno, ele tinha e pôde conversar com Abraão, que era a figura maior, né, dos israelitas, que era Deus. Então, mesmo no pior buraco que a gente esteja da espiritualidade, a gente pode falar com Deus. Sim, porque Deus não vai jogar ninguém fora, vai dar sempre uma oportunidade. O maior criminoso, Jesus não disse vir aqui para salvar todo mundo, ele não vai dar uma salvação, mas vai dar os recursos para que a pessoa vá repensar, recomeçar. A vida é um eterno recomeçar. De modo ele, e nós mesmo, muitas vezes, a gente comete um erro grave, uma injustiça. A gente para, reflete, pais e filhos, por exemplo. Você é um vagabundo, você não vai trabalhar, depois, pô, isso pegou pesado. Uhum. Enfim. E aqui, Hernandes, tem uma colocação, coisas que Jesus não disse porque não era hora e nem podia, né? Sim. Porque nessa frase aqui, ele respondeu, então, eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tem cinco irmãos. Lázaro desencarnado. Ele só poderia falar com os 5 irmãos que estavam encarnados se eles admitissem a mediunidade, coisa que eles não admitiam. Sim. Então a coisa ficou meio aqui sem explicação, né? Não ficou sem explicação, não. Primeiro que o pedido do rico era absurdo. Não cabe a qualquer de nós, encarnado ou não, tomar uma decisão para um espírito superior a nós. E o espírito respondeu com toda a inteligência e simplicidade possível. Lá tem aquele procurador. Não adianta eu mandar ninguém daqui que ele não vai ouvir. Mas tem Moisés, tem as religiões, tem o sacerdote. Se ele quiser, ele tem lá todo mundo para ele procurar. Uhum. Então, como quem diz, tudo está dito, tudo foi colocado, eles que façam a parte deles, né? O livre-arbítrio é procurar. Se tiver sorte, leva um tropeço na vida, perde os bens, então, se tiver sorte, aí vem pela dor, mas se não tiver, se quer viver a vida toda na gozação, deixa que fica guardado aí, qualquer hora alguma coisa vai acontecer. Mas aí, mesmo assim,
O rico não desistiu, o rico era insistente, né? Sim. E ele falou, não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos for até ele, eles se arrependerão. Ele tentou mais uma via, né? Ele começou a cair em si um pouco tardiamente, mas caiu, tardiamente. Muito provavelmente, daqui para frente, esse rico vai começar a refletir, a repensar, e a própria espiritualidade vai dando recursos. Vem uma prece da mãe dele, por exemplo, uma prece de um amigo, ele baixa a vibração, ele melhora a vibração e vai receber essa prece como um incentivo, um impulso para uma ação. A parábola era de uma riqueza total, e você está explorando tudo que escapou aqui. Os detalhezinhos aqui. E o último? São detalhes. E o último aqui. Existe uma questão no Livro dos Espíritos que fala sobre, pergunta, qual é a duração dos sofrimentos do culpado, né? Ou daquele que errou contra a lei de Deus. A gente observa aqui na parábola que ele praticamente ele se arrependeu prontamente, né? A duração, cada um de nós determina. Sim. Porque o arrependimento ali não é ainda a libertação. O chamado pecado, quando a gente se arrepende, é uma predisposição a ingressar num trabalho de restauração, de recuperação. Então, aquilo que a gente fez na igreja, que me desculpe, sacerdote, quando eu estava lá com os meus 16 anos, já tive essa idade, pensei, não, já tive. Eu ia para a igreja e confessava. Aí o padre dizia, escuta aqui, você sempre faz as mesmas coisas? Você se repete? Então eu achava, olha que imbecil, eu achava que na confissão eu estava libertado, livre das minhas culpas. Aí parei de confessar, digo, o caminho é esse. Então, cada um de nós é que vai determinar qual é o momento de regredir nas faltas e começar a entrar numa contagem positiva à iluminação. Eu venho do negativo, nem do número relativo da álgebra, menos, zero. Agora eu entro na positividade. É isso que aconteceu ali com o rico. Ele ali já chegou ao ponto zero. Daqui para frente vai começar a repensar a vida para melhorar a sua performance espiritual. E aqui só uma teoria baseada numa pesquisa. Eu vi uma pesquisa recente que no Brasil 1% da população ganha mais de R$13.000. 4% da população ganha até 6 mil e pouco. E a grande maioria é salário mínimo em direção à fome. Então, é muito grande a quantidade de pessoas pobres, miseráveis, com fome. Não seria aqui, talvez, né? Estou botando datas, mas é só uma ideia que me veio. Aqui, todas essas pessoas que estão aí passando necessidade hoje, né, constituem o que eles chamam de população invisivelmente, socialmente invisível, no que não é visto, né? Ao nomear o pobre como Lázaro e o rico como uma pessoa genérica, não quis aqui Lucas dar um espaço para a manifestação dessas pessoas mais simples e mais humildes? O que você acha disso? Olha, o problema é que a maioria de nós, quando faz oração, pede as benesses divinas, a ajuda de Deus, mas ninguém pede a justiça. Pai, incida a justiça sobre mim. Ninguém quer a justiça divina. A gente quer a bondade de Deus. Uma pessoa essa semana conversou comigo a respeito do que você está falando aí. Ele meio contra esse negócio de R$450 da cesta básica generalizada. Pediu minha opinião. Eu digo, olha, eu não vou assinar embaixo da tanta cesta básica, eu vou ver quem está com fome.
Porque muitas pessoas, ao receberem benesses, não vão se esforçar muito, não. Ah, para quê? Isso aí me basta, essa comida me basta. Então, agora fica o avaliador, o governante, para aplicar a lei, se é a sabedoria dele. Como é que é isso? É para dar comida ou não vai dar? É para dar menos, é para dar mais? Tem que dar oportunidades, tem que dar emprego, dentro do que você falou aí. Uhum. Então, na espiritualidade, o que temos que dar? Conhecimento. Tem que levar a pessoa para a religião, qualquer que seja ela, para ela ter conhecimento, ter sabedoria. Porque se ela tiver o conhecimento, ela sai da mendicância espiritual. A mendicância espiritual é a maior doença que tem. Puxa, você pode ter dinheiro, ter isso, ter aquilo. Você é ignorante. Não sabe nada, nada. Coração não sabe. Enfim, é uma carga pesada isso aí para os senhores do karma, meu amigo. Então é isso. Meu querido Hernandes, obrigado mais uma vez.